Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Mecanização Agrícola. Eu sou o professor Ronaldo Porto Madureira e hoje estaremos falando um pouco sobre meios de aproveitamento de potência do trator, lastros e bitola, patinagem e capacidade operacional dos conjuntos mecanizados. Pois bem, pessoal, antes de começar a nossa aula, eu recomendo que todos estejam munidos de caderno, lápis ou caneta para ir anotando as possíveis dúvidas sobre o conteúdo que teremos nessa aula de hoje. Tá ok? Então, vamos começar. Então, vamos falar um pouco sobre os meios de aproveitamento de potência do motor do trator. Em aulas passadas, nós já havíamos falado que o trator ele é uma máquina que vai produzir potência, né? Trabalho. E como esse trator, essa máquina vai produzir essa potência, esse trabalho, nós temos que visualizar quais são as formas que eu posso aproveitar essa potência do meu trator, da minha máquina agrícola. Tá ok? Então, para isso, nós temos os meios de aproveitamento de potência do trator, que são eles a TDP, como a gente pode ver aqui, ó, como estou destacando, esse eixo, né, TDP, que é tomada de potência ou tomada de força. Mais para frente a gente vai estar falando sobre esse meio, tá? A barra de tração, que fica mais abaixo aqui da TDP, da tomada de potência ou tomada de força, né? Alguns chamam de TDP, outros chamam de TDF, né? Nós vamos estar falando mais aqui com TDP, tomada de potência, tá ok? E o sistema de levante hidráulico. O sistema de levante hidráulico é constituído pelos braços inferiores, que estão aqui, ó, e o braço superior, que ele é encaixado nessa parte. Porém, nessa foto aqui, ele não está encaixado, né? É um terceiro ponto, né? São dois pontos inferiores e um ponto superior. Porém, esse ponto superior aqui, ele pode ser removido, tá ok? Então, como eu já havia falado, pessoal, nós temos a tomada de potência, que é o primeiro meio de aproveitamento de potência do motor que a gente vai estar falando hoje. Bom, ele é um eixo que sempre vai girar a 540 rotações por minuto. Então, esse eixo aqui, ó, sempre vai rotacionar a 540 rotações por minuto, né? No tipo 1, tá? E para que esse eixo rotacione a 540 rotações por minuto, tem que estar chegando no motor, né? Tem que acelerar o motor a 1.750 RPM. Entenderam? Então tem que acelerar no motor 1.750 RPM para que chegue 540 rotações por minuto lá, lá na TDP, ok? Mas por que isso, né? Parece que a gente tem uma perda de 3 vezes, né? Aproximadamente 3 vezes menor. É exatamente isso, pessoal. A gente tem uma. Não é uma perda, é porque a gente tem a relação de transmissão de engrenagens do motor até chegar lá na TDP que proporciona essa redução, tá certo? Além disso, alguns motores precisam, né, de acordo com o projeto da máquina, precisam de uma rotação maior para chegar a 540, tá ok? Alguns tratores, você vai ter que colocar no motor 1.900, 2.000, 2.100 rotações por minuto para que chegue 540 rotações por minuto na TDP, tá ok? É, e sempre, pessoal, vai ser 540 rotações por minuto na TDP. Sempre assim, né? A maioria das vezes. Ou vai ser 540 ou 1.000. Por que que eles fizeram essa padronização? Porque no projeto do implemento, né, nem sempre o implemento é da mesma marca do trator. No projeto, para que essas empresas fabricantes de implementos pudessem fabricar um implemento compatível com o trator, então foi padronizado essas rotações de trabalho, seja ela de 540 rotações por minuto na TDP
e 1.000 rotações por minuto, 540 rotações por minuto da TDP ou 1.000, né? Justamente para ter essa possibilidade de combinação com os implementos, ok? E essa TDP, nós temos elas de 3 tipos, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Então, vamos ver aqui quando ela muda, quando vai ocorrer uma variação. Então, eu tenho um eixo de 35 milímetros, né? Então, é um eixo, esse eixo aqui é o de 35, ou o eixo de 45, né? Como é o caso aqui do tipo 3. Tá ok? Número de estrias, o que é isso? Na aula prática a gente vai poder ver melhor, mas aqui na imagem a gente está vendo, aqui nós temos as estrias, né? Que são os locais onde vai encaixar o eixo cardan, né? E esse, mais para frente eu vou mostrar o que é o eixo cardan. Então, o eixo cardan que vai levar essa potência da TDP até o implemento, tá? O eixo cardan é um meio de transmissão da potência, tá ok? Aqui tem a velocidade do giro, como nós já falamos, e essa variação ela está em função da potência do meu trator. Não é? Tipo 1 geralmente vai estar aí associado aos tratores com uma potência menor que 65 cavalos, tipo 2 de 60 a 160 cavalos e o tipo 3 de 150 a 250 cavalos. Então aqui, pessoal, vocês podem notar que existe essa variação entre os tipos de eixo de TDP, justamente para quê? Que não ocorra o acoplamento de forma errada de um implemento que era para trabalhar numa TDP de 540 rotações por minuto, de um trator de potência menor, ser acoplado, né, ser acoplado em um trator com potência maior. Se acontecesse isso, né, um implemento que é projetado para um trator menor, né, de menor potência, ser acoplado no maior, você iria acontecer um acidente, né, iria danificar esse implemento. Tá ok? Bom, pessoal, então, como eu já falei, a tomada de potência, o ATDF, ela é muito utilizada para me acionar implementos e, e máquinas estacionárias. Como eu falei, ó, olha aqui o eixo cardan. Então, o eixo cardan que vai ligar aí a TDP ao meu implemento ou à minha máquina estacionária, tá certo? Esses eixos cardan, ele possui uma capa, que nessa ilustração aqui está sem a capa, tá ok? Nas duas ilustrações está sem a capa, mas isso aqui é um eixo, né? Esse eixo cardan é um eixo muito perigoso. Ele não pode trabalhar sem a capa, tá? Então, a capa, nesses eixos, tem algumas pontas metálicas, tem uma ponta aqui do pino graxeiro também, e outras partes aqui que elas podem puxar a roupa, né, o tecido das roupas aí, que um operador pode estar, de um operador que possivelmente possa estar aqui perto. Dessa forma, pode acontecer um acidente, né? Como isso aqui gira em alta rotação, se caso enganchar na roupa de uma pessoa que esteja aqui perto, muito provavelmente vai acontecer um acidente, vai acabar puxando para esse eixo aqui e é, podendo aí uma pessoa perder um membro, se machucar, tá? E muitos dos acidentes, quando tem com esse tipo de eixo aqui, a pessoa é, a pessoa tem um sério acidente, né? E causa aí consequências, consequências muitas vezes irreversíveis, né? Como, por exemplo, pode perder um membro, uma parte, um dedo, uma mão, um braço, tá? Muitas vezes até um assunto meio delicado de se falar isso, mas é necessário falar para a correta conscientização das pessoas que trabalham com esse tipo de implemento. Então, vai mexer com este cardan, toma muito cuidado. Tá sem a capa, é interessante
colocar essa proteção nesse eixo cardan, não trabalhar sem ele. Bom, ainda falando da TDP, para o acionamento dessa TDP, a gente tem alguns tipos de embreagem. Quais são elas? Então, sempre que eu quero acionar a TDP, eu preciso do auxílio de uma embreagem para fazer ela funcionar. É igual quando a gente vai sair com um carro, com um trator, eu tenho que trabalhar com embreagem para colocar essa máquina em movimento. Da mesma forma, acontece na TDP. Bom, os tipos de embreagem que eu tenho no trator é dependente, independente e duplo estágio. O que é a dependente? A TDP é movida pela transmissão do trator. Então, interrompe o giro da TDP sempre que a embreagem da caixa de marchas é desengatada, né? Então, se eu aperto a embreagem da caixa de marcha, a embreagem convencional do trator, para trocar uma marcha ou para parar, a TDP vai parar também. Então, o movimento do meu implemento para. Por exemplo, se eu estou com a ensiladeira acoplada no trator e eu estou colhendo uma silagem, né? Colhendo lá um milho para silagem. E eu estou fazendo esse processo de colheita dessa silagem, porém, eu estou numa região que tem um aclive, né? Tem uma subida, né? Eu pego uma parte subida. Se eu precisar reduzir uma marcha, eu vou ter problema, porque quando eu aperto a embreagem para trocar uma marcha, para também a TDP. Então aí eu posso ter um problema, tá bom? Independente. Então, quando a embreagem da TDP é independente, ela tem uma embreagem própria, né? Ela vai ter uma outra alavanca, um outro pedal para o seu acionamento, tá bom? E quando ela é duplo estágio, é porque aquele mesmo pedal que eu vou fazer, eu vou manusear a caixa de marchas, eu posso manusear também a TDP do trator. Então, até uma metade é para a caixa de marcha, até o final, dessa metade até o final, é para TDP, ok? Então, aqui nós temos a barra de tração. Aqui nós temos o cabeçalho, né? Ao lado desse cabeçalho aqui, ó, nós temos aqui um trilho, onde eu vou conseguir, olha aqui o trilho, onde eu vou conseguir colocar alguns parafusos e ajustar essa movimentação da barra de tração, porque ela pode ser fixa ou oscilante. Então, se eu coloco parafusos aqui na lateral, ela fica fixa. Se eu retiro esses parafusos, ela vai conseguir fazer esse movimento aqui, ó, para as laterais. E dessa forma ela fica a barra de tração oscilante. Tá ok? Bom, então eu posso trabalhar com ela de duas formas. Ou ela fixa, barra de tração fixa, ou oscilante. Tá bom? Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Aqui nós temos o cabeçalho, né? Aqui é o cabeçalho de acoplamento, tá? Às vezes eu posso mudar essa configuração, né? Invertendo aqui a posição. Essa parte que eu retiro e viro e coloco ela de forma invertida, para que dê a correta altura aqui para mim acoplar o implemento à altura da barra de tração no trator. Bom, a barra de tração, pessoal, ela tem perdas, né? Geralmente essas perdas aí vai até quase 50% em relação à potência do motor, certo? Então, se é um motor aí de 90 cavalos, 95 cavalos, eu posso ter perdas de até 50%, chegando apenas em torno de 50 cavalos na barra de tração. Em comparação à TDP, eu tenho perdas aí de até 30%. A TDP, pessoal, é o meio de aproveitamento de potência do trator que menos tem perda de potência do motor, tá ok? Só que todas essas perdas que eu falei com vocês vai estar associado também ao tipo de pneu que eu estou utilizando na minha máquina
e alguns fatores relacionados ao solo, que podem estar provocando deslizamento e a patinagem dessas máquinas. Bom, ainda falando sobre a barra de tração, a barra de tração que eu falei, eu posso ela usar de forma fixa ou oscilante. Fixa, eu vou fazer quando eu vou utilizar quando eu tenho uso simultâneo da barra de tração em ATDP, ou em uso de carretas, né? Oscilante, principalmente em implementos para preparo do solo. Bom, falando aqui um pouco desse modo aqui, que é a barra de tração fixa, eu posso utilizar quando eu vou utilizar de forma simultânea a barra de tração e a TDP. Ou em carretas. Então, por isso que ela tem que ser fixa, né, pessoal? Eu estou utilizando dois implementos, dois meios de aproveitamento em um implemento. Então, por isso eu tenho que deixar fixo, certo? Se não ficar fixo, muito provavelmente eu posso estragar esse equipamento. E com relação ao uso de carretas, é porque carretas você pode estar subindo ou descendo, né? Subindo em um aclive, uma região montanhosa, você pode estar subindo ou descendo. Então, nesse processo de descer, né, descendo, pegando em uma descida, esse processo de oscilação da barra de tração, você pode ter um problema com a carreta. Essa carreta muitas vezes pode até chegar a tombar, tá certo? Agora, com relação à questão do oscilante, né, quando eu estou fazendo o preparo do solo ou um outro tipo de operação, quando a barra de tração está oscilante, eu consigo ganhar em capacidade operacional. Por quê? Porque fica mais fácil de eu manobrar quando ela está oscilante. Diminui meu raio de giro. Então, como diminui meu raio de giro e facilita a manobra, diminui o tempo para mim manobrar esse trator. Se diminui o tempo de manobra, eu ganho em capacidade operacional. Ganho em capacidade operacional, eu consigo trabalhar mais área em um menor tempo e, consequentemente, um menor trabalho para mim fazer essas operações. Tá ok? Aqui mostrando os exemplos da barra de tração. Como eu falei também para vocês, pessoal, nós temos um meio de aproveitamento de potência chamado de sistema de levante hidráulico. Tá? Então, qual que é a função? A função dele é transportar e carregar máquinas e implementos. Então, só nesse sistema de levante hidráulico, nós temos o levante dos 3 pontos, o controle de ondulação e o controle remoto, que nós vamos estar citando aí sobre esses 3 pontos mais à frente. Então, o levante de 3 pontos eu já havia mostrado para vocês na figura anterior. Então, tem os braços inferiores e o braço superior. Então, nos braços inferiores aqui, eu vou estar acoplando, que é o implemento, bem como o terceiro ponto. Nos braços inferiores, eu vou ter aí as alavancas para me auxiliar o acoplamento nesse implemento. Então, o controle de ondulação. O controle de ondulação, pessoal, o controle de ondulação, ele está associado aqui, ó, ao ponto de fixação do terceiro braço, tá? Que é o braço superior. O terceiro ponto é o braço superior. Então, esse controle de ondulação, ele vai controlar automaticamente a profundidade de trabalho do meu implemento, da minha semeadora, do meu arado, de acordo com a superfície do solo. Por quê? Bom, se a gente pensar aí, ó, se eu andar sempre no terreno plano, vão ser poucas as oscilações do terreno que eu tenho, né? Muito pouco. Mas se eu pego um aclive, né? Se eu pego uma pequena subida, nesse momento aqui, na hora que o trator pega a subida, né? Ele inicia a subida, o implemento, a tendência dele é ele aprofundar mais no solo. Então, se ele aprofunda mais o solo, se for um arado, ele vai demandar mais potência, se for uma semeadora, ele vai plantar de uma forma mais profunda. Então, para que se tenha essa uniformidade do trabalho, foi desenvolvido esse controle de ondulação, para fazer essas pequenas correções quando você tem um desnível do terreno. Ok?
E o controle remoto eu vou usar quando eu tenho equipamentos reversíveis, né, dotado de cilindros, equipamentos reversíveis, equipamentos com cilindro, como por exemplo carretas, outros equipamentos que possuem um sistema hidráulico que precisam de movimentação, como por exemplo um ventilador das semeadoras pneumáticas, né? A gente precisa é um ventilador no sentido que ele produz um vácuo, né? Então por isso que eu falo que ele tem um ventilador ali, é uma turbina, né, para produzir o vácuo para ser utilizado nos carrinhos de plantio. Então aqui a gente está mostrando um arado de Iveco dotado de cilindros, né? Então, quando ele vai em um sentido, né, quando ele está num determinado sentido de deslocamento, a Iveco está trabalhando de um lado. Quando ele mudar o sentido de deslocamento, né, ele precisa reverter a posição dessas aivecas. Então, para isso, ele utiliza o sistema de controle remoto, que está acoplado a uns cilindros aqui no implemento, né, ligado por mangueiras. Então, com isso, ele consegue fazer a reversão da posição dessas aivecas no implemento. Então, aqui está as tomadas, né, onde que eu vou acoplar as mangueiras do meu implemento. E a cada conjunto de saída aqui, ó, tem uma alavanca ou botão de acionamento lá na cabine do trator. Então, assim, eu consigo ligar. Tem alguns tratores só tem uma, tem outros tratores tem duas tomadas. Esse aqui, no caso, tem quatro. Tem outros tratores que ainda tem mais, de 6, de 8, tá bom? Isso tudo depende do modelo e do porte do equipamento. Bom, pessoal, falando um pouco sobre lastros e bitolas. Bom, o que é o lastro? O lastro consiste em colocar pesos no trator, com o objetivo de aumentar a estabilidade, a aderência e a capacidade de tração dos tratores. Quando eu falo estabilidade, pode pensar assim, poxa, o trator anda tão devagar, né, quase não faz curvas, mas o trator, pessoal, ele pode trabalhar em regiões montanhosas. Então, essa questão do lastreamento vai ajudar muito nessa questão da estabilidade. E muitas vezes, quando o trator não está lastrado de forma correta, né, algumas vezes ele pode até empinar, né? A gente às vezes duvida, mas ele pode até empinar, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, por isso que o lastro ajuda muito na estabilidade. A aderência, né? A gente tem um fenômeno da patinagem. Então, se eu patino muito, se a minha máquina está patinando muito, eu tenho um problema. Então, mais para frente a gente vai falar disso. Eu não posso deixar a minha máquina patinar. Eu tenho que usar uma lastragem de uma forma correta para não ter esse tipo de problema, tá bom? E assim, tendo todos esses fatores sob controle, eu vou ter uma boa capacidade de tração, tá? Bom, aqui temos alguns fatores, né, que podem influenciar, né? Se o meu lastro está de forma inadequada, eu vou ter uma lastragem insuficiente, né? O que vai acontecer? Eu vou ter uma excessiva patinagem das rodas, eu vou ter a perda de potência, desgaste acentuado dos pneus, alto consumo de combustível e a baixa produtividade. Agora, se eu tenho um lastro em excesso, eu vou ter um aumento da carga sobre a transmissão, perda de potência perda de potência de tração, rompimento das garras dos pneus, compactação do solo, alto consumo de combustível e uma baixa produtividade. Bom, falando um pouco sobre os tipos de lastros, eu tenho a água, que essa água é colocada dentro da câmara do pneu, no interior dos pneus de tração, no máximo 75% da capacidade de água dos pneus diagonais. Eu tenho dois tipos de pneu, tenho diagonal e tenho radial. Agora, se eu estiver utilizando pneu radial, eu só posso chegar no máximo a 40% do volume de água nesse pneu, tá ok? Agora, como que eu vou saber que eu vou colocar 75% de água? Como que eu sei, ó, onde lá no pneu
vai marcar que eu vou conseguir colocar 45% de água, 50, 40, 10, 20. Vamos ver como vai ficar? Bom, primeiro eu tenho um acessório, né, uma válvula, que me permite colocar a água para dentro do pneu. Aqui eu vou utilizar aquele mesmo bico que eu faço a calibração com ar. E essa válvula permite a entrada do líquido e a saída do ar, tá certo? Então, assim, dessa forma, com esse acessório, eu consigo colocar água, tá bom? Então, eu preciso dessa válvula para fazer isso, tá bom? Agora, pessoal, eu tenho aqui, ó, 75% de água, bico na parte superior. Olha só, 75% de água, bico na parte superior. Se tiver mais aqui, mais ou menos aqui, ó, eu tenho 75, 60, 50, 40 e 25. O que é 60? 45 graus na parte superior. Né? O que é isso? 45 graus. Aqui está a metade. Bom, 45 está mais ou menos aqui. Então, aqui ó, no ponto mais alto do bico, eu tenho 75. Aqui eu tenho 60, 50, 40. E no ponto mais baixo, que seria aqui, ó, 25% de água. Tá bom? Bom, eu posso também, além da água, eu posso utilizar o ferro fundido, que são espécies de placa, né? Placas de ferro que eu vou adicionando aqui, ó, ou na parte frontal, ou aqui, ó, no aro das rodas, tá? Eu posso colocar tanto nas dianteiras como traseiras, tá bom? Outra informação importante, pessoal, é a bitola. O que é a bitola? A distância de centro a centro dos pneus dianteiros e dos traseiros. E essa bitola, ela tem como finalidade, a regulagem dela tem como finalidade adequar o trator à cultura, ao implemento e à operação. Porque se eu não adequar esse trator, essa bitola do meu trator à cultura, o que vai acontecer? Eu vou, muito provavelmente, pode acontecer o problema do trator passar em cima da linha de plantio da cultura de interesse econômico, acarretando no amassamento da cultura, né? Acarretando em perdas na produtividade. Então, aqui nós temos a bitola, a distância de centro a centro do pneu, que ela tem que coincidir com a entrelinha de plantio. Vamos supor aqui que eu tenho um plantio de uma cultura, tá? Plantio de uma cultura. Então, eu tenho que ajustar a bitola do meu trator para que ande nas entrelinhas, tá certo? Vamos supor que uma roda passasse aqui e outra roda passasse aqui, tá? Então, se eu não tenho essa, essa regulagem de forma perfeita, o que vai acontecer? Muito provavelmente que essa roda aqui, ó, ia passar em cima da linha da planta, né? Ia me ocasionar perdas. Então, que é muito interessante eu ajustar a bitola e também muitas vezes eu tenho que ajustar a largura do pneu do meu trator também, né? Se a operação que vai demandar ali você entrar com o trator durante o cultivo, a cultura, durante o manejo, se você for entrar muitas vezes, até é interessante também você adequar mais o rodado da sua máquina para transitar na lavoura, tá bom? Pois bem, pessoal, chegamos na parte de capacidade operacional dos conjuntos mecanizados. Bom, então, durante uma determinada operação de campo, podem vir algumas dúvidas. Então, qual a área trabalhada em um determinado tempo? Como que eu vou saber se em uma hora quantos hectares eu consigo trabalhar?
Ou eu posso ter o inverso. Quanto tempo eu gasto para uma determinada área? Eu sei que eu tenho uma área de 300 hectares. Quanto tempo que eu vou gastar para trabalhar nessa área? Então, diante desse conhecimento sobre capacidade operacional dos conjuntos mecanizados, perguntas desta magnitude vocês irão conseguir responder. Bem como também, durante o dimensionamento de um sistema mecanizado, eu preciso responder as seguintes perguntas: quantas máquinas eu preciso comprar? Porque dependendo da demanda que você vai calcular na capacidade operacional, você vai ver, olha, eu preciso de um trator de 150 CVs com implementos de tais e tais larguras. Se chegar um ponto que você vê assim, olha, está ficando inviável, tem que ser implementos grandes, muito grandes, então talvez seja interessante eu ter mais de um conjunto, né, mais de um trator. E assim eu consigo definir quantas máquinas eu preciso comprar e qual o tamanho, né, qual a potência dessas máquinas na hora de adquiri-las. Durante a administração, né, do sistema mecanizado, esse conhecimento de capacidade operacional me ajuda, porque eu consigo calcular, eu consigo determinar a eficiência do meu operador. Será se ele está trabalhando de forma eficiente? Será se ele está precisando de um treinamento? Ou até mesmo, será se meu trator está em boas condições de trabalho, né? Tem alguma coisa ali que está dificultando o trabalho do operador e por isso ele está demorando um tempo maior? Então, tudo isso aí tem que levar em consideração. Então, como eu vou determinar a capacidade operacional? Eu preciso de três informações: velocidade de trabalho, largura de corte e eficiência de campo. Velocidade de trabalho, eu consigo determinar a campo, eu consigo olhar no sistema, né? O trator ele me fornece as informações lá na tabela de qual a configuração de rotação de trabalho do motor em marchas, que eu consigo determinada velocidade, ou também, já na informação de largura de corte, eu consigo determinar campo ou consigo ter essa informação a partir dos catálogos. A eficiência de campo, eu consigo determiná-las, tá bom? Através de algumas fórmulas que mais para frente eu vou estar mostrando. Com relação à velocidade de trabalho, algumas operações já têm pré-estabelecidas algumas velocidades, né? Algumas recomendações de velocidades. Através de alguns testes, eles encontraram aí a velocidade recomendada para algumas operações. Porque dentre essas velocidades, eles viram resultados mais positivos, tanto de eficiência tratória da máquina, quanto a eficiência da qualidade das operações, tá bom? Então a aração, ela deve ser feita na casa de 5 km por hora, gradagem 7 km por hora, subsolagem 5 km por hora, plantio de 5 a 8. Largura de corte. Aí eu vou ter dois métodos. Como eu havia falado, eu posso obter no catálogo do fabricante ou através de medições diretas no campo. A eficiência de campo, né, o fator de campo. Então eu vou me referir à porcentagem do tempo total realmente utilizado no trabalho efetivo, tá bom? Então essa porcentagem do tempo total é essa porcentagem do tempo total, né, eu vou ter alguns fatores que influenciam, como por exemplo, formato, tamanho de disposição da área, geralmente terrenos mais inclinados, eu tenho uma eficiência menor, terrenos mais planos, uma eficiência maior. O formato, se é uma área mais retangular, eu tenho uma menor quantidade de manobras, né? O trator ele anda em linha reta um tempo maior. Agora, se é uma área mais quadrada, ele vai ter sempre que fazer mais manobras.
tá bom? Também tem a situação da demanda por necessidade de paradas, né? Às vezes é uma área que está embuchando muitos discos, a pessoa tem que descer para limpar, quebrou alguma parte do arado, quebrou alguma parte simples, precisa descer para fazer um ajuste, precisa fazer uma regulagem, precisa parar para um descanso, ir no banheiro. Então, tudo isso aí é considerado, né, os fatores que influenciam na eficiência de campo. Essa eficiência de campo, ela já tem alguns intervalos aí pré-estabelecidos. Aração de 70% a 80%, a gradagem de 70% a 90%, subsolar de 75% a 80%, plantio de 60% a 80% e a colheita de 60% a 80% também. Então, na prática, eu sempre vou estar utilizando um F entre 70% a 80%. Bom, agora as fórmulas. Como que eu vou determinar a capacidade de trabalho teórica? Então, a capacidade de trabalho teórica é o CTT, é igual velocidade, né? Velocidade a gente vai trabalhar ela em quilômetros por hora, então por isso que tem parênteses aqui, ó, velocidade, né? Aqui é uma só informação, ó, velocidade em quilômetros por hora, tá bom? Vezes largura, tá bom? Vezes largura, dividido por 10, tá? Então, velocidade de trabalho, a gente viu lá, 5, 6 quilômetros por hora, que eu vou utilizar 5, tá? 5 quilômetros por hora, vezes uma largura de, vou colocar aqui 2, tá? Então, 5 vezes 2, 10, dividido por 10, então aqui eu vou conseguir, nessa situação aqui, trabalhar aproximadamente 1 hectare por hora. A unidade aqui, ó, são hectares por hora, tá? A unidade aqui é hectares por hora, ok? Aí eu tenho a capacidade de trabalho efetiva. É bem semelhante à teórica, porém o que acrescenta aqui é o F, tá bom? E a capacidade de trabalho efetiva, eu também posso calcular ela utilizando a fórmula área sobre tempo, né? Área, hectares, tempo, hora. Em que situação que eu vou utilizar isso? Eu posso ter lá um exemplo, me dando uma operação, eu tenho 5 dias para fazer uma operação. Nesses 5 dias eu posso trabalhar 10 horas por dia, sendo que 5 dias de 10 horas, então eu vou ter 50 horas, certo? 50 horas. E eu tenho uma área de 100 hectares. Então aqui eu vou fazer a conta, 100 hectares. Então 100 hectares dividido por 50, quantos hectares por hora eu consigo trabalhar? Tá? Então aí eu tenho duas formas, tá vendo? Então se porventura você chegar no exemplo que precisar calcular qual a velocidade de trabalho, né? Qual a velocidade de trabalho vocês têm que fazer na capacidade, calculando a capacidade de trabalho efetiva, vocês calculando a CTE aqui, ó, por essa fórmula da área sobre o tempo, você joga o valor aqui, ó, no CTE, tá? Nessa fórmula aqui. A largura de trabalho pode ser dada e a velocidade vocês encontram, tá certo? Todas as outras incógnitas vocês vão ter. O F vai ter, 10 é da fórmula, tá? Só precisa isolar ou a velocidade ou pode ser que vocês sejam perguntados para achar qual a largura de um determinado implemento, tá ok? Aí nós temos os tipos de capacidade operacional, né? A área por tempo, foi o que eu falei. Sacas por hectare ou litros por hora, no caso da colhedora. Quilos por hora, toneladas por hora, quantidade debulhada para o implemento. E, pessoal, chegando mais no final, nós temos aí a patinagem. Patinagem ou também chamado de razão de redução de percurso. O que é isso? É o deslizamento das rodas motrizes do trator, né? E esse deslizamento, né? Alguém talvez já tenha visto um trator patinando ou um carro. Muitas vezes ele vai deslizar, vai rodar muito e a máquina quase não vai sair do local, tá?
E essa patinagem, ela pode ser feita com carga e sem carga, tá certo? Como eu falei que essa patinagem, ela vai diferenciar aí com o tipo de pneu, eu tenho os pneus radiais, pneu radial e pneu diagonal. A patinagem ideal para o pneu diagonal é em torno de 8 a 12%, para o pneu radial de 10 a 15%. Tá, e como que eu vou medir essa patinagem? Então, primeiro eu tenho que estabelecer uma distância, certo? Que eu tenho um ponto inicial, que eu tenho um ponto final, tá? E eu vou ter um trator. Tem um trator, tem um tratorzinho aqui, uma imagem modesta de um trator, viu, pessoal? Uma imagem bem modesta aqui de um trator, tá? E esse trator, vamos supor que essa distância aqui, pessoal, seja 50 metros, tá? Entre o ponto inicial e o ponto final. Esse trator aqui tem que trabalhar na configuração de rotação do motor em marcha que você vai trabalhar em campo, tá certo? E primeiro ele vai vir aqui, ó, passar sem carga, que seria com implemento, né? Poderia ser um implemento trabalhando aqui, por exemplo, arando, né? Com arado, e sem o implemento, tá certo? Então, como que eu vou medir? Então, coloquei a rotação de trabalho, coloquei a marcha que eu quero trabalhar. Primeiro eu vou fazer com implemento, né? Com implemento arando a terra. Então, abaixei o implemento aqui, ó, soltei a embreagem, o trator vai vir funcionando. Aqui tem que estar uns 5 metros antes do ponto inicial para ele já estabilizar a sua velocidade de deslocamento. Na hora que esse trator passar aqui, ó, no ponto inicial, eu venho e marco com auxílio de um giz, faço um traço assim na roda, ó. Entendeu? Fazer só a roda aqui, ó, só a roda do trator, como se ele viesse aqui, ó, eu venho e faço uma marca aqui com um giz, tá certo? E aí eu venho contando, através dessa marca aqui que eu fiz no pneu, eu venho contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou contando. Eu não risco mais nada, só fiz um primeiro risco. Na hora que passou no ponto inicial aqui, ó, eu vou estar rente ao ponto inicial, o trator passou por mim, eu vou lá e marco na roda. E eu vou contando quantas voltas essa roda deu até passar aqui no ponto final. E eu vou e marco também o ponto final, porque muito provavelmente, não vai ser o mesmo ponto aqui que coincidiu na hora que a roda passou com a marcação aqui no ponto final. Então, preciso fazer a segunda marcação para me ver o quanto que passou, quantas garras passaram, né, para mim ter uma noção. Então, vamos supor que aqui com carga, patinou 15 vezes, né, 15 vezes. Desculpa, 15 vezes não, gente. Teve 15 voltas, né? Teve 15 voltas a roda. E sem carga, 12. Então, eu vou jogar essas informações aqui na formulazinha, que é número de voltas com carga, menos número de voltas sem carga, dividido por número de voltas com carga, vezes 100. Assim eu acho a porcentagem de patinagem. Está dentro dos intervalos? Está dentro dos intervalos, ok. Está fora dos intervalos? Se eu tenho sempre que colocar dentro da faixa adequada. Tá bem? Sempre eu tenho que colocar dentro da faixa adequada. E isso aqui é uma das aulas práticas que nós vamos fazer. Tudo bem? Nós vamos calcular isso tudo, mostrar o que a gente tem que fazer em cada situação. Na hora que vocês estiverem calculando aqui pessoalmente com a gente vai estar falando mais sobre isso aqui. Tá ok? Pessoal, então, por hoje era isso. Tá bem? Desejo a vocês um ótimo estudo e qualquer dúvida, estamos à disposição. Tá ok? Muito obrigado a todos. Até mais, pessoal.